Agora a gente vai ver o quê? Será que eu entendi realmente o que foi explicado na apostila? Né? Nós vamos agora aplicar aquilo que eu expliquei, né, nos exercícios. E aí eu tenho o número 1, eu tenho um quadrado de lado 8 centímetros. Qual mesmo a área do quadrado? É lado ao quadrado, não é isso? Então, quem que eu vou substituir aqui? Que vale, quanto que é o lado desse quadrado aí? Não é 8? Então, eu tenho, né? Eu tenho que a área, né? É 8 ao quadrado. Quanto que é 8 ao quadrado? É 8 vezes 8. E aí, vocês vão encontrar aqui a resposta e vão marcar. Lembrando, gente, que eu preciso que vocês coloquem os cálculos na apostila, tá? As apostilas, elas estão sendo avaliadas, assim como os testes, trabalhos, tudo. Vocês têm que colocar os cálculos para a gente ver, né, entender qual foi o raciocínio que vocês tiveram para poder responder, tá ok? Fernando, o espaço é pequeno, não tem problema. Pega uma folha de caderno, uma folha em branco e responde colocando o número da questão, tá bom? Bota o nome na folha para poder não perder. Mas é importantíssimo esses cálculos pra gente, tá? A número 2, eu tenho aí, né, uma figura. E nessa figura, eu posso dividir essa figura em 2 pedaços, tá? Eu posso dividir em 2 pedaços. Peraí, deixa eu fazer aqui. Se eu pegar, né, e dividir aqui essa figura em área 1 e área 2, é porque fica muito... Deixa eu tentar diminuir aqui o... Peraí, gente. Deixa eu ver se eu consigo... Queria diminuir o tamanho da letrinha aqui para vocês, mas não tô conseguindo não. Então, vou tentar aqui, ó. Não ficou legal. Peraí. É esse pedaço aqui que eu quero. Não. Peraí, que eu tô querendo usar, gente, um negócio aqui para poder facilitar, mas... Pronto, eu vou fazer assim. Então, eu tenho aqui uma área, que é um retângulo, tá? E tenho aqui, se vocês observarem, a pontinha dessa figura, ó, é como se fosse isso aqui, mas isso é um triângulo. Então, eu tenho a área 1 e a área 2, tá? Eu vou analisar dessa forma. Então, a área 1, que é esse pedaço, se vocês observarem, olha, até aqui ele mede 5. Isso quer dizer que se aqui embaixo é 7, eu posso dizer que a altura desse triângulo aqui mede 2 centímetros, tá? São diquinhas que eu estou dando. Bem, se ele é um retângulo, esse pedaço aqui mede 3 centímetros, ok? Então, esse pedaço aqui também vai medir 3 centímetros. Então, eu tenho um retângulo, que a área é base vezes altura. Então, eu tenho 5 vezes 3, né? E tenho a outra área, que é a área do triângulo, correto? Que é base vezes altura dividido por 2, tá? Então, esse tem um pedaço aqui, essa área aqui é 5 vezes 3,
que é a área desse retângulo. E aí vocês vão encontrar um valor. E a outra área é a do triângulo. Esse pedaço aqui mede 2, lembra? 2 não, desculpa, 3. E a altura do triângulo é justamente esse pedacinho que tá aqui, que é de 2 centímetros. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, eu tenho que fazer duas contas. Primeiro, a do retângulo. Encontrei a área, vou somar com a área do triângulo. Isso que eu tenho que fazer aqui. Terceira questão. Determine a área de um triângulo cuja base mede 8,2 centímetros e a altura 4,8. Então, eu tenho um triângulo aqui, é 8,2 centímetros e aqui é 4,8. Qual é a fórmula? Base vezes altura, né? A área do triângulo, dividido por 2. Eu tenho a base e tenho a altura. Multipliquei e dividi por 2, eu encontro o valor. A número 4, tá? Determine a área do apartamento. Olha, gente, observe que o apartamento ele tá todo aí cheio de números. Mas tem uma dica aí para vocês. Não é um quadrado? Não é um quadrado isso aqui? E tem a medida do lado do quadrado? Qual é a área do quadrado? Eu tenho o valor do lado. Se eu tenho o valor do lado, eu encontro qual é a resposta. Contas, continhas, eu preciso das continhas, tá? Número 5. Em um paralelogramo, a base mede 10. Sabendo que a altura é a metade da base, quanto que é a metade de 10, gente? Tchan, 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 tchan. Determine a área do paralelogramo. A área do paralelogramo é aquela área, né? É a segunda área aí que eu expliquei, né? Base vezes altura. A gente já sabe a base e a altura é a metade, tá? Então, vamos achar a área aqui da número 5 e colocar o cálculo. Número 6, calcule a área em metros quadrados do paralelogramo abaixo. Cuidado com as medidas, com as unidades de medida. Por quê? Porque a altura está em centímetro e a base está em metro. Eu quero a resposta em metro. Então, a minha dica é a seguinte: eu tenho que transformar essa altura que está em centímetro para metro. Ok? Eu tenho que fazer essa continha aí. Então, 100 centímetros são quantos metros? Lembrando que eu tenho metro, decímetro, centímetro, depois vem milímetro, correto? Então, quantos metros eu tenho aí em 100 centímetros? Tem que ter aí a continha, tá? E aí, sabendo isso, né? Base vezes altura, quanto que dá, né? Vai ser o meu resultado aí da número 6. A número 7, uma sala tem o formato de um trapézio. Determine a área dessa sala. Gente, ó, eu tenho aqui, né, a base maior, a base menor e eu tenho a altura. É só eu imaginar isso virado assim, né, de cabeça para baixo. Então, base maior mais base menor
essa soma, eu tenho resultado dessa soma, eu tenho que multiplicar pela altura. E essa multiplicação eu tenho que dividir por 2. Então, aqui é a área do trapézio, que eu tenho que fazer base maior vezes, base maior mais base menor. A soma disso eu tenho que multiplicar pela altura, que a gente representa pela letra H, mas é a altura. E multiplicando isso, né, esse resultado da soma por essa altura, eu divido por 2. Número 8. Luciano é dono de um terreno em forma de trapézio que possui as bases 10 e 18 metros. E o comprimento ou a altura, 8 metros. Qual é a área deste terreno? Também utilizar, né, a fórmula base maior mais base menor. Fiz a soma, multiplico pela altura, que aí tá dizendo quanto que é. E o resultado eu vou dividir por 2. Lembrando que as unidades sempre tem que ser ao quadrado.